Fala pessoal, Marcão do Castelo, da Cápsula Americana do YouTube. Obrigado por passar aqui no canal do YouTube. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. A proposta é sempre promover debates, sair do convencional. Alguns dias atrás eu falei que ia publicar uma cápsula americana vinculada à entrevista que o Marquinhos Santos deu no no podcast Rolou o Melão, com o pessoal da ESPN, e teve uma parte da fala do Marquinhos Santos que me chamou muito a atenção, e eu aproveitei e linkei com alguns acontecimentos que vêm sido frequentes. Ô Marquinhos, você, eu falei aqui no começo, né? Você foi campeão no Coxa, no Bahia, no Fortaleza, no Paysandu, que são times de massa, dentro dos seus respectivos nichos, mas são times de massa. O América é um time muito tradicional, mas não é um time de massa, porque a massa em Belo Horizonte ou ela é alvinegra ou ela é azul e branca. Qual é a diferença para o técnico trabalhar em um time de massa e um time de menos repercussão quanto à torcida, com menos pressão de fora para dentro? Gustavo, o América... Vale lembrar que lá nos anos 50, 60, era praticamente a segunda força do estado, né? E até à frente do Cruzeiro. E está tentando retomar dentro desse processo, né? Até mesmo pela gestão que se deu por parte do Cruzeiro, pela situação do Cruzeiro. E se perdeu muito do torcedor. O torcedor do América, o torcedor americano, até brincam, né? Que são pessoas de maior idade, mais idade. E só a conquista faz com que esses novos torcedores venham a agregar e serem agregadores aí do torcedor americano, do América. Então, passa sim por essa fase do América de bons resultados, de entrar novamente no cenário do primeiro nicho, de quem sabe aí numa fase diferente de um campeonato sul-americano, de um torneio sul-americano. Isso vai fortalecer e vai fazer com que novos torcedores venham futuramente para o América, né? Mas é uma sensação diferente, é uma situação diferente, porque é muito próximo muito mais próximo de uma empresa, é menos emocional e mais racional, né? Em função de resultados. E aí a cobrança ela torna-se muito mais interna, até mesmo do que, como bem colocaste, a massa, né? Torcedores como Fortaleza, como Flamengo, como Curitiba, como Paysandu são algo aí que impressionam dentro dos seus nichos, dentro dos seus estados. E o América não tem isso, mas a cobrança ela é muito interna e passa assim pela direção, passa por nós, profissionais, daquilo que nós queremos. Mas, de certa forma, tu também consegue trabalhar um pouco mais tranquilo, pode-se dizer assim, porque não tem aquela pressão de fora para dentro. Então, administrar esse cenário, ele é melhor, sem dúvida nenhuma. A fala do Marquinhos Santos me deixou chateado por ter falado que a torcida do América é pequena. Ele tem razão, e tem razão quando diz que ela vai aumentar na medida que os resultados começarem a ser melhores a nível nacional, a nível internacional, com títulos. Isso é fato, isso a torcida do América já sabe. Eu até costumo dizer por as pessoas que me chamam de micróbio verde no Twitter que isso não me afeta. Inclusive os micróbios fazem estragos enormes em carnes podres, se é que vocês me entendem. Mas o que me deixa chateado é quando ele fala que a pressão é maior internamente, em termos de gestão, de comissão técnica, de elenco, do que a parte externa, né? Deixando claro que não existe pressão externa da torcida do América. Isso me preocupa, isso me deixa chateado, porque nós temos várias formas de pressionar o nosso time. Ele faz analogia, inclusive eu que gosto também de analogias com o mundo empresarial, o mundo corporativo, ele fala que trabalha tranquilamente porque não existe pressão externa. E a gente sabe muito bem, quem trabalha em mundo corporativo, que a gente trabalha para atender os nossos clientes internos e nossos clientes externos. No caso do América, nós somos os clientes externos e os mais fiéis clientes que existem. Então nós precisamos receber um produto de qualidade, e produto de qualidade é o futebol. Então isso me deixa incomodado. O fato de nós,
já que temos uma torcida pequena, o pouco que temos não pressionamos o time, o clube, a melhores resultados, a melhores desempenhos, melhores conquistas, maiores conquistas dentro de todos os campeonatos que nós disputamos. Pensando nisso, eu criei uma ideia maluca de um cinquentão, top 5 maneiras da torcida do América participar mais ativamente e colocar pressão externa no time de futebol, no clube de futebol. É uma ideia, como eu sempre digo, é o debate, e vamos aos top 5 de como botar pressão no bom sentido, sempre pensando no engrandecimento do América. Top 5. O número 5, de participar ativamente mais da vida do clube e se eu botar pressão, vamos dizer assim, lembrando sempre que a pressão no sentido positivo de engrandecimento e que não gasta dinheiro nenhum, é seguir nas mídias sociais. Hoje o mundo é extremamente digital e jogador de futebol, comissão técnica, não ficam longe disso, até a própria gestão do América. Então é seguir jogadores, comissão técnica, eu sigo até preparador físico, roupeiro, gestor, CEO, tem o salão fake, né, mas Alencar, seguir essa turma toda e na hora que tiver que elogiar, nós vamos elogiar. Na hora que tiver que criticar, nós como os clientes fiéis que somos do América, nós temos que criticar. Essa é a dica número 5 para ser ativo como torcedor e botar pressão nessa turma. A dica número 4, infelizmente, ainda nós dependemos, eu até comentei na cápsula americana anterior, da mídia tradicional mineira. Infelizmente, a gente depende muito da mídia tradicional mineira. Então, de alguma forma, se você ainda acompanha a mídia tradicional, participar um pouco mais ativamente para que a sua voz seja potencializada, caso eles deem oportunidade, isso através de pergunta, quando o presidente está na rádio, quando o presidente está na televisão, porque infelizmente essa mídia ainda potencializa essa voz da torcida e reverbera na gestão do clube. Então essa é mais uma forma da mídia, aproveitar essa mídia tradicional, fomentar nossa voz como torcedores e de alguma forma uma pressão externa. Momento ímpar da produção independente da torcida do América de interagir conosco como torcedores. Então sempre que possível, quando um gestor participar, um jogador de futebol participar desses programas, ou alguns preferem lives, nós torcedores participarmos com perguntas, com sugestões, com críticas, e até mesmo quando esses profissionais não estão presentes, nós participarmos efetivamente, porque muito do que é produzido da mídia tradicional tem sido buscado, pensado na produção independente feita pela torcida do América. Eu tive a oportunidade de no blog falar de um tema que pouco se falou, que é a questão da falta de novas lideranças do América. Toquei alguma ferida, de alguma forma eu toquei alguma ferida. E o Emerson Romano me chamou para participar do Itacast, onde eu falei justamente disso, que eu como torcedor do América me preocupava muito com a falta de novas lideranças, na falta de oposição dentro do clube, onde não havia um debate e ideias sendo divergentes, reforçando, sempre para o bem do América. E o que acabou acontecendo? No dia seguinte, o Alencar me ligou. Então, de alguma forma, o que eu produzi, o que eu joguei na rede, impactou lá dentro do América. É o que eu digo, a pressão não pode ser só interna, a pressão tem que ser externa também. Essa é a dica número 3. A outra forma da gente estar sendo mais ativo, participativo, e eu estou colocando aqui como dicas, número 2, é ser sócio Onda Verde. O sócio Onda Verde, como eu estou lidando
com esse termo de cliente, o torcedor do América sendo cliente, o sócio Onda Verde é uma fidelização desse torcedor junto a uma empresa. E no nosso caso, nós somos torcedores. Então, eu estimulo a torcida do América ser Onda Verde. Não precisa ser o top, o plano top, não. Seja o plano, pode ser o mais barato, o mais acessível. O importante é você participar, de alguma forma, também nas ações do clube. E é curioso, porque eu sou... tem o Thales Maciel do Decadentes, aquele abraço, ele fala que eu sou carente, porque todo vídeo, toda ação da Onda Verde, fala assim, publique vídeo de alguma coisa lá, não sei, entrevista com o Marquinhos Santos, faça uma pergunta para o Juninho. São sempre os mesmos, sou eu, o Saci, o Lucas Prates, e aí em determinado momento um torcedor fala assim, é uma panelinha, são sempre os mesmos torcedores escolhidos. Não, na verdade não são sempre os mesmos torcedores escolhidos, na verdade são poucos torcedores Onda Verde e são poucos torcedores de uma forma geral que botam a cara, que participam, que produzem conteúdo. Então, seja Onda Verde, aí você sendo cliente, você tem ainda mais poder de cobrar não só do clube, mas com ações de marketing mais efetivas, mais criativas, ações de marketing do passado que não foram cumpridas. Eu cito o caso de América e Vila Nova, quando a gente foi campeão em 97, a gente estava no período de pandemia, eu comprei o pacote para ver o pacote não, paguei para assistir o jogo pela net, com a garantia que eu teria desconto de um ingresso na volta aos estádios. Eu cobrei isso e até hoje nada. Então, a gente precisa também, como Onda Verde, dar um voto de confiança, a gente tem mais voz ativa e ao mesmo tempo cobrar. Eu acredito que seja mais uma maneira de nós torcedores fazermos parte do clube. E a número 1 é a mais básica de todas as formas de nós fazermos pressão e participarmos do nosso clube. É indo ao estádio. É indo ao estádio. Isso é o básico, é indo ao estádio. Quando você vê o público pagante, América e Atlético, num sábado, e vê aquele Independência vazio, é piada. Aí você vai me falar, eu vi várias justificativas para eu não ir do jogo sábado contra o Atlético. Estava chovendo. Realmente chove muito em Belo Horizonte nesse período. A segunda justificativa que eu mais ouvi, o horário é péssimo, 19h30. Mas o que você vai fazer sábado, 19h30? A gente vai fazer uma pesquisa para qual que é o melhor horário para assistir o jogo? Tem a justificativa de estar com Covid. Ótimo, não vá ao estádio mesmo. Eu estava reinfectado, eu não fui ao estádio. Aí é bom senso, é cidadania. A segunda justificativa que eu mais ouvi, eu não fui informado que precisava do teste Covid. Não é possível. Os grupos de WhatsApp do América são os grupos mais movimentados que existem. É o canal que mais tem interação da torcida do América, é grupo de WhatsApp. Se as pessoas que participam do grupo de WhatsApp fossem ao campo, o estádio com certeza teria um público melhor. Então a justificativa que não foi informado que ele tinha o teste da Covid, ou, aí eu entendo, nessa crise financeira que o mundo vive, que o país vive, você comprar um ingresso, fazer o teste Covid, não é todo mundo que tem dinheiro e não vai sozinho. Até aceita essa justificativa. Mas em condições climáticas, de horário também, sem Covid, você vai ao campo de futebol? Você vai exercer a sua pressão, o seu apoio, manter a atmosfera acesa? Acho pouco provável. O público é pequeno, então essas 5 dicas, os top 5, são maneiras que nós podemos fazer parte da vida ativa do clube e exercer uma pressão externa que eles não percebem que exista só uma pressão interna. Então eu convido, produzem conteúdo, tem as 5 dicas. Tem gente que quer participar da vida política do clube.
Teve a questão das cotas ano passado, particularmente eu achei caro o valor, mas teve gente que comprou a cota. Se você quer fazer parte da vida política do clube, é outra forma de participar. Então, galera, sábado tem jogo contra o time de Vespasiano. É mais uma forma, e para mim a forma mais básica de mostrar para eles que existe torcida que tem voz ativa, que quer participar e que existe uma pressão externa. Só quero provocá-los no sentido de que não adianta ficar cornetando, interagir em grupo de WhatsApp se você fica em casa, se você não interage, se você sempre coloca uma justificativa para ir nos jogos. O mundo não é perfeito. Estou te avisando, o mundo não é perfeito. Ok? Comentem outras formas que nós, torcedores, podemos exercer pressão e sermos vistos como agentes de transformação desse clube. Aquele abraço, curta o vídeo, compartilhe.